Ela doou seu filho sem conseguir pegar ele no colo uma única vez. Vem ouvir essa história comigo. Ela doou o seu filho sem conseguir pegá-lo no colo uma única vez. Mas o que ela não imaginava é o que a vida preparava para ela. Essa história começa em 1986, quando a nossa protagonista, com 16 anos, se descobriu grávida. Ela namorava há poucos meses com um rapaz que tinha conhecido através de alguns amigos em comum. Ela não conhecia muito sobre ele, não conhecia a família, era um namoro de adolescência. Mas depois desse garoto insistir muito para que eles ficassem de uma maneira mais intensa, vamos dizer assim, ela acabou cedendo e engravidou. Quando ela se descobriu grávida, a primeira pessoa que ela falou foi ele. Então, ele já deixou claro que não queria saber daquilo e que ele não ajudaria com absolutamente nada se ela quisesse continuar com aquilo. Afinal de contas, ele era muito novo e ele queria viver. E aí o querido simplesmente desapareceu da vida dela. Nossa querida foi falar com os pais, com muito medo, mesmo porque os pais nem conheciam essa criatura. E quando os pais ficaram sabendo, ficaram muito bravos, mas fazer o quê? Foi o que eles falaram. Quando nascer, a gente vê o que faz. Ela tinha total consciência que a adolescência dela tinha acabado, mas ela estava disposta a levar aquilo adiante. 9 meses depois, o neném nasceu, um menino. Mas imediatamente após o seu nascimento, pais informaram que tinham feito um acordo com o hospital e aquele nenê tinha sido entregue para adoção. Nossa protagonista nem conseguiu segurar o seu filhinho no colo. Ela chorava sem parar dia e noite, perguntando para os pais como eles tinham tido coragem de fazer aquilo com ela. Os pais tinham certeza que com o tempo aquela tristeza ia passar e que ela ia esquecer aquilo. Então tomaram uma decisão. Assim que ela terminasse o colégio, ela ia para fora do Brasil para fazer um intercâmbio, já que eles tinham condições para isso. Nossa protagonista não queria saber de nada disso. Ela só queria saber onde estava o seu filho. A relação com os pais dela, que sempre foi muito boa, se transformou numa relação que não tinha mais condições de convivência. Os três brigavam diariamente. Isso porque a nossa protagonista não se conformava com o que os pais tinham feito. Ela falava que sabia que não estava preparada para ter uma criança, mas a última coisa que ela esperava deles era isso. Os pais inscreveram a nossa querida no intercâmbio, como prometeram. Ela foi para lá para estudar inglês. Depois do curso de inglês, ela também começou a cursar a faculdade por lá. Os pais não queriam que ela voltasse para o Brasil tão cedo. Com o tempo, nossa protagonista nem falava mais sobre o assunto com os pais. Mas a verdade é que nenhum dia da vida dela ela parou de pensar naquela criança. Quase completando 24 anos, nossa protagonista voltou para o Brasil. Disse para os pais que já estava preparada para voltar, que ela estava bem, que ela queria morar no Brasil mesmo. Então, os pais concordaram, ela já estava uma outra pessoa, já falava com eles numa boa, não tinha mais estresse. Então ela se matriculou em um curso de pós-graduação e neste curso ela conheceu o homem que seria o seu futuro marido. Eles começaram a namorar, ficou sério, os pais super aprovaram o relacionamento e ela contou pra ele o que tinha acontecido na adolescência. E ele falava pra ela, se um dia a gente encontrar o seu filho, a gente vai pegá-lo de volta e vai criá-lo juntos. Ela achava aquele homem o máximo, principalmente porque ele abraçou a dor dela. E uma dor que ela não podia mais falar com os pais, ela simplesmente tinha apagado esse assunto da família. Quando ela tinha 26 anos, eles se casaram. Ela estava super feliz, aquele homem fazia absolutamente tudo por ela. Ela e o seu marido trabalhavam muito e ele se tornou um empresário muito bem sucedido. Os anos foram passando, ela engravidou, teve 2 filhos com o marido, mas nenhum dia sequer passava sem ela pensar no seu primeiro filho. O seu marido chegou a procurar bastante também pela criança, mas não conseguiu nenhuma informação. Depois de 10 anos de casados, eles resolveram mudar de estado. Ela disse que foi uma decisão muito rápida, mas que os dois concordaram que eles queriam uma nova vida, queriam sair daquela cidade. Eles estavam muito bem estruturados financeiramente, os filhos crescendo, não tinha nada que impedisse essa mudança ou que fosse alguma coisa prejudicial a eles. E ela disse, se você me perguntar qual era a explicação lógica para a gente decidir mudar naquele momento, eu te digo que não tinha explicação lógica. A gente simplesmente decidiu e acabou. Ele um dia falou para mim, vamos mudar para a cidade tal, e eu falei, vamos.
Eu me recoloquei no mercado de trabalho na cidade nova. Ele rapidamente começou uma empresa nova e que começou a fluir muito bem. Mais 10 anos de casamento se passaram. A gente estava muito bem, mas tinha uma rotina. Não estava um casamento uau, que casamento maravilhoso. Estava um casamento que tinha caído na rotina. A empresa do meu marido estava crescendo, a gente não estava no melhor momento do casamento, mas eu o apoiava muito, sempre. No entanto, ele contratou uma gerente. Ele enxergou naquela mulher tudo o que ele precisava. Uma pessoa comprometida. Nesta confraternização, aquela mulher linda e maravilhosa levou seus 2 filhos. Um homem de 30 anos e uma moça linda de 26 anos. Impossível não me apaixonar por aquela família. Ela disse que tinha se divorciado há alguns anos e não estava querendo saber de relacionamento. Durante aquela conversa, eu descobri várias coisas e 2 foram cruciais para o meu coração acelerar. Primeiro, essa mulher não era daquela cidade. Ela morava exatamente no mesmo estado que eu morava antes com meu marido. Ela estava morando naquele estado há pouco tempo, tinham mudado para lá porque a mãe tinha pedido, justamente para ver se ela conseguia um trabalho. E a segunda coisa que eu descobri ali, aquele garoto tinha sido adotado na cidade onde eu tive o meu primeiro filho. Ele tinha exatamente a mesma idade do meu primeiro filho. Ela falou, eu estava casada, eu queria muito ter um filho e não estava conseguindo, então meu marido sugeriu que a gente adotasse. Só que alguns anos depois que o nosso filho chegou em casa, eu engravidei naturalmente. Nossa protagonista achou aquilo maravilhoso, mas em nenhum momento falou para ela que ela tinha dado um filho para adoção também, mesmo porque ela não sentia orgulho daquela situação. Naquela noite em casa, nossa protagonista conversou bastante com o marido e ela falou dessa coincidência. E aí o marido falou, poxa, mas milhares de crianças são adotadas todos os dias em todos os lugares. Só que o querido marido percebeu que a nossa protagonista tinha ficado um pouco agoniada com aquilo. Então, ele resolveu contar para a funcionária a história que tinha acontecido com a nossa protagonista. Ele contou tudo. Falou pra ela, olha, eu peço que você não conte pra minha esposa que eu tô te contando, mas ela ficou muito mexida, principalmente porque foi exatamente no mesmo ano que o filho dela foi entregue pra adoção e além de tudo, nós morávamos na mesma cidade. A mulher, ouvindo tudo aquilo com muita calma, falou pra ele, olha, eu sei exatamente o hospital que o meu filho nasceu, porque essa negociação da adoção foi feita através do hospital. E ele disse, você pode me falar qual foi o hospital? Quando ela falou o nome, foi impossível que o marido da nossa protagonista não ficasse emocionado. Foi o mesmo hospital. E naquele momento, a moça já tinha percebido que ela não estava naquele emprego por acaso. O querido marido, que já tinha lágrimas escorrendo no rosto nesse momento, falou para ela, não é possível que isso seja uma grande coincidência. Ele combinou com a sua funcionária de irem até o hospital e entenderem se aquele menino era filho da nossa protagonista. E aí o marido falou para nossa querida protagonista que ele ia ter que fazer uma viagem e que ele voltaria em 2 dias. Nem falou que a mulher ia com ele para não ter nenhum problema. Os 2 se dirigiram até o hospital e lá conseguiram falar com uma assistente que estava há muitos anos. Aquela senhorinha falou, olha, eu não fui a pessoa que cuidou dessa adoção. Mas eu lembro perfeitamente esse dia, porque me marcou muito ver os pais entregando a criança para adoção sem o consentimento da filha. E eu lembro até hoje os gritos daquela jovenzinha quando ela foi informada que o seu filho não poderia ficar com ela. A mãe adotiva já tinha falado para ele que seria muito mais fácil ela fazer um exame de DNA, que ela não tinha problema nenhum com aquilo e que ela ia ficar muito feliz de fazer o bem para a nossa protagonista, mesmo porque o filho sempre quis encontrar os pais biológicos, era uma coisa que ele sempre pedia. Também seria uma forma dela mostrar gratidão pela oportunidade que o marido tinha dado para ela de emprego. Eles voltaram para a cidade onde moravam. O marido da nossa protagonista resolveu conversar com ela, falou que tinha uma possibilidade de ter encontrado o seu filho. Nossa protagonista não acreditou. Os 2 foram fazer o exame de DNA e lá estava o resultado. Aquele homem de 30 anos era o filho da nossa protagonista. Ela não sabia nem como ela se comportava. Ela gritava, ela chorava, ela abraçava aquele garoto, aquele homem de 30 anos. Foi uma emoção absurda dos 4. Impossível não acreditar em Deus, ela disse. Ela começou a ser presente na vida dele, já que a mãe adotiva permitia, e ele também estava super aberto a isso. Mas ela disse, o que aconteceu depois de 1 ano do nosso encontro, ainda é uma coisa que eu vou custar a entender. Esse rapaz começou a passar muito mal. Ele tinha muitas tonturas e desmaiava. Ele começou a ficar muito fraco e
começou a aparecer recorrentemente muitas manchas grandes pelo seu corpo. E aí ela disse, eu e meu marido procuramos os melhores médicos e foi muito rápido que a gente descobriu que ele estava com um problema de saúde muito sério. Meu filho ficou na fila do transplante por quase 2 anos, sofrendo, fazendo todos os tratamentos pesados que você imaginar. Mas a gente não conseguiu o doador compatível e o meu filho simplesmente foi embora. Eu fiquei vivendo de verdade, aproveitando, dando risada, curtindo meu filho durante 1 ano, ela disse. E o tempo seguinte que eu estava com vida, um tempo que eu pude mostrar muito o meu amor de mãe para ele. Esse garoto foi muito amado, tanto por mim quanto pela sua mãe adotiva. Hoje, eu sinto sua falta em cada minuto do meu dia. Eu ainda não consegui entender por que Deus me trouxe ele em algum momento da minha vida e tão rápido tirou. Mas eu sei que tudo tem uma explicação e hoje eu só agradeço por ter podido conviver com ele durante esse 1 ano muito especial e por poder estar presente na vida dele quando ele precisou. A mãe adotiva dele continua trabalhando com meu marido, nós nos tornamos amigas e todo esse acontecimento serviu para me unir ainda mais ao meu marido. Ele mostrou para mim todo o seu amor no momento que eu mais precisei e que meu filho mais precisou. Eu vou continuar aqui sem entender ainda o que Deus quis dizer para mim nesse tempo todo. Mas eu sei que agora eu posso continuar minha vida em paz, porque eu encontrei o meu filho e a minha confiança que nada passa despercebido aos olhos dele, do nosso Pai, só aumenta. Um beijo. Eu não tenho nem palavras para essa história. Que história linda, gente. Que história linda. E muito lindo o jeito que ela conta essa história. É incrível. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Me segue aqui para mais vídeos. É um prazer te ter aqui e até o próximo vídeo. Tchau!